Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo do canal Espelho do Rei. Hoje um pouquinho diferente, um dos nossos internautas, o Lucas Santos, ele deixou um tema aqui pra gente, por que passamos por provações nas nossas vidas. O meu nome é Matheus Souza e roda a vinheta. E o nosso tema hoje fica lá em 1 Samuel, o versículo é o 17 a partir do versículo 24, apenas alguns versículos. E diz assim: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. Diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu? E tirar a afronta de Israel. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, pessoal, para a gente entender um pouquinho essa passagem, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás. Saul era o rei de Israel. Só que Saul ele tinha pecado contra Deus durante a guerra. Deus, muito entristecido, ele fala para Samuel que era preciso levantar outro rei para Israel. E aí manda Samuel ir até a casa de Jessé escolher um rei. Chegando lá, Samuel ele começa a olhar os irmãos de Davi e olhando eles fala: realmente aqui pode existir um rei. Porque os irmãos de Davi, diz a palavra de Deus, eram de grandes estaturas e prontos, preparados para a guerra. Era um perfil procurado para ser rei. Então Samuel certamente disse: é esse, é aquele. E aí Deus ele foi falando: não é esse, não é aquele. Então Jessé falou: o mais novo ele está no campo, cuidando das ovelhas. Mandaram chamar Davi. Davi chegando, Deus ele falou grandemente ao coração de Samuel: Olha, este é o rei que eu tenho escolhido para Israel, porque eu não vejo como os homens, eu vejo o coração dele. E Davi ele tinha um coração sincero. Só que depois que Davi ele é ungido, não foi assim: foi ungido, eu vou para o palácio. Não. Tinha um tempo de provação. Tinha um tempo para que ele pudesse chegar lá. E não era simplesmente: eu sou ungido, eu vou ser rei. Não, ele tinha que fazer parte da linhagem real de Saul. Então diz a palavra de Deus que, passando-se um tempo, Deus ele permitiu que os filisteus afrontassem o seu povo. E aí diz a palavra que um tal de Golias, um gigante, imagina, um homem de 3 metros de altura, quase 1,5 metros de largura, afrontando Israel e desafiando homem por homem. Só que todos os homens de Israel eles temiam, porque por algum momento Israel ele ainda se encontrava afastado da presença do Senhor. Só que Davi ele estava cheio do Espírito Santo a partir do momento que Samuel ungiu ele. E vendo aquilo ele não se conformou, porque ele falou: nossa, a gente é filhos do Deus vivo, nós temos um exército guiado por Deus, como que a gente pode se abater diante de um filisteu? E os homens eles começam a cochichar para Davi falando: olha, aqui a quem vencer esse filisteu, o rei vai encher de riqueza, ele vai isentar os pais desse rapaz, desse cara, de pagar imposto, e principalmente ele vai dar a sua filha Mical em casamento. E chegando lá para os seus irmãos ficaram indignados: o que você está fazendo aqui, Davi? Eu imagino que nem aquela carinha do Whats, o irmão mais velho de Davi colocando a mão no rosto e falando: Davi, o que você veio fazer aqui, meu? Você só veio olhar a guerra, se divertir com a desgraça do nosso povo? E Davi fala: não, você pensa mal de mim, por que você faz isso? E Davi ficou meio indignado com isso, mas voltou para casa. Só que chegou aos ouvidos de Saul que tinha um jovem indignado querendo lutar contra Golias. Só que o desespero era tão grande que Davi não era homem de guerra. E aí que a gente começa a ver o trabalhar de Deus. Por quê? Para Davi ele ser rei, ele tinha que ser da linhagem real. E qual que era o prêmio para quem vencesse Golias? A filha de Saul. E Saul, sem saber de nada, ele chama Davi no palácio e o rei fala: olha, você pode vestir a minha armadura, você pode pegar a minha espada e lutar contra o gigante. Só que o destino de Israel ele ia estar nas mãos de Davi. E não estava nas mãos de homem melhor. Porque segundo a Bíblia, Davi ele era segundo o coração de Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo. Então Davi ele vai para a guerra. Só que tem um detalhe: as armaduras de Saul não serviram em Davi. Então Davi fala: já que suas roupas não me serviram, eu vou assim mesmo. Davi ele pega 5 pedras e vai para a guerra junto com seu estilingue.
E chegando ali, ele fala que está ali pelo nome de Deus e lança 5 pedras diante de Golias. Diz a palavra que uma das pedras pega na testa de Golias e aquele homem cai morto no chão. Aí você fala, mas como que um gigante ele pode morrer com uma pedrada na testa? Eu falo pelo poder de Deus. Talvez hoje na sua vida você tenha enfrentado um problema tão gigante que você já não consegue enxergar o poder de Deus. Você tem até se perguntado por que tem que enfrentar esse problema gigante. Você talvez ele não consegue enxergar o que tem adiante ou o que tem depois desse problema gigante. Mas eu quero te dizer que assim como Davi ele tinha o reinado de Israel pela frente, você tem algumas coisas para desfrutar após passar por esse problema gigante. Lembre que seu Deus ele é enorme, bem maior do que esse problema que você tem passado. Meu querido, na hora que Deus ele chegar com a providência na sua vida, a precisão de Deus ela é enorme. Ele não erra. Então, se você tem passado por um momento de provação, acredite, é porque para você chegar ao reinado que Deus ele tem para sua vida, você tem que passar por este momento. Davi ele tinha uma coragem enorme dentro dele, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Então, se você tem passado por alguma provação, por algum problema que você não vê saída ou solução, busque a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que traz a coragem para as nossas vidas. É aquele que traz renovo e salvação. Talvez você tenha se afastado de Deus, assim como Saul se afastou. Só que naquele tempo, o Espírito de Deus, como Jesus ele ainda não tinha vindo para trazer o Consolador, o Espírito de Deus ele ficava de pessoa em pessoa. E como Saul ele havia pecado, ele estava sobre a vida de Davi. E a partir do momento que se apossou da vida de Davi, nós já vimos, e eu já falei um pouco sobre isso, ele derrotou um leão e um urso com as próprias mãos. Então, a partir do momento que você colocar a sua vida nas mãos de Deus, as coisas na sua vida elas vão começar a andar. Porque, irmão, é preciso passar por essa provação para que o chamado de Deus na sua vida se cumpra. O Davi ele matou Golias, voltou pro palácio. Saul deu a sua filha Mical e a partir daquele momento ele fez parte da linhagem real. Talvez você nunca tivesse parado para pensar nisso, mas era preciso que Davi vencesse o gigante da sua vida para ele fazer parte da linhagem real de Saul. E a partir daquele momento, depois de algumas outras provações, Davi ele assume realmente o chamado dele, que era ser rei de Israel. E Deus ele honrou muito mais Davi, porque nós sabemos que até Jesus era da linhagem real de Davi. Então é isso, pessoal. Se você tem passado por alguma coisa, peça para que o Espírito Santo ele te encoraje e te dê forças para superar tudo que você tem passado. Porque ele é o nosso amigo fiel. E diz a palavra que buscar primeiramente o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando é falado isso, eu creio que está falando uma busca do Espírito Santo, que você vai ter força para enfrentar qualquer coisa que venha na sua frente. É isso aí, pessoal. Faça como o nosso internauta Lucas, mande sugestão aqui embaixo nos comentários. Você tem os nossos contatos aí no Facebook, o meu é Matheus Constantino, tem o Kelvin Ponce também, Thiago Ferreira. Se você tem alguma dúvida, põe aqui embaixo. Se você gostou, curte, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal, compartilha com os amigos. É isso aí, pessoal, graça e paz. Tamo junto.